Boa noite, igreja. Para os que estão aqui, para os que estão lá em casa, bem, quer sejam da igreja da cidade, quer sejam de outra igreja qualquer, onde Jesus é exaltado, somos igreja de Jesus, não é? Sim ou sim? Então sejam muito bem-vindos àquilo que nós chamamos a Escola da Bíblia, das sextas-feiras. Durante cerca de 11 semanas, pelas minhas contas, tivemos que transformar a nossa Escola da Bíblia em telescola da Bíblia, não é? Mas graças a Deus já estamos de volta a casa. É bom estar em casa. Ainda bem que 3 pessoas concordam comigo. Eu disse que é bom estar em casa. Aleluia. Mas também enviamos um abraço, não é? Quem nos segue, longe ou mais perto, seja por motivo de distância geográfica, seja por questões de saúde, ou seja lá o que for, és muito bem-vindo. Espero que possas usufruir ao máximo, não é, daquilo que Deus tem aqui hoje para nós e para ti também. Por isso, mas se quiseres podes comentar, colocar questões aí no Facebook ou no YouTube, onde esta aula deste nosso curso está a ser transmitida, né? Penso que está nos dois canais, né? Podes colocar comentários, questões, podes partilhar, né, com quem tu quiseres, etc. Aleluia. Então, sem mais delongas, nós temos falado à sexta-feira. À sexta-feira nós começamos um curso novo, né? E hoje é a nossa terceira aula de algo que eu considero extremamente importante, né? E que tem a ver com discipulado. Nós chamamos este curso Marcas de um Discípulo, né? Marcas de um Discípulo. A palavra de Deus ensina-nos, não é, que o cristão deve exalar um aroma especial, não é? Sim ou não? É importante nós, enquanto estamos nesta terra, deixarmos uma boa marca. É muito importante nós vivermos de acordo com o plano e o propósito que Deus tem para nós. Eu acho que isso é muito importante, ok? Muito importante. Se calhar muitos pensarão que nós estamos nesta terra para ganhar dinheiro, para ter muitos filhos, sei lá, né? Para viver uma vida muito feliz, para construirmos muitas casas, para termos muitos carros, para termos paz, felicidade, alegria. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Essa não é a razão por que tu estás aqui. E alguns poderão dizer, não, essa não é a razão por que nós estamos aqui. Não há nada errado nisso, ok? Não há nada errado nas coisas boas da vida. Não é? Quantos concordam comigo? Até lá em casa acho que concordam comigo. Não há nada errado nas coisas boas da vida. A palavra de Deus diz que aquele que está firme em Deus, que obedece a Deus, caminha nos propósitos de Deus, que cumpre o propósito de Deus, esses comerão o melhor desta terra, diz a palavra de Deus. Jesus também disse que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, não é? E isso é uma declaração muito forte, eu creio. Não é? Porque às vezes o cristão é assim um bocadinho... Às vezes eu acho que nós temos uma falsa humildade. Desculpem-me lá o termo, não sei se me consigo expressar bem ou se será até melhor... a melhor expressão. Às vezes acho que nós temos uma falsa humildade. Às vezes achamos que nós ganhamos pontos com Deus se formos uns coitadinhos.
às vezes até achamos que se calhar Deus nos ouve melhor se nós nos aproximarmos de Deus assim, naquela, não é? Assim, com uma atitude de muita autocomiseração e tal, cantando a canção do Calimero, não é? Tenho conhecido alguns Calimeros ao longo da vida. Mas eu já percebi há muitos anos que Deus não quer isso. Eu acho que Deus não quer isso. Aliás, eu não acho, eu tenho a certeza que Deus não quer isso. Não é? Deus colocou-nos aqui como seus filhos, nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Não é? Quantos filhos de Deus temos lá em casa? Não é? Temos ali. Quantos filhos de Deus temos lá em casa? Muitos filhos de Deus. Não é? Então, filho tem... Vou dizer uma palavra que alguns ficam assim, alguns não tantos aqui se calhar, mas alguns poderão ficar com os cabelos em pé. Filho tem direito ao melhor do pai. Ah, pastor, mas isso... Tu não me digas isso, porque eu acho que nós não temos direito a nada. Bem, isto chama-se escola da Bíblia, não é? A palavra de Deus ensina-nos que nós somos filhos, diz lá em Romanos. Se filhos, logo herdeiros, diz a palavra de Deus. Tu vais a qualquer dicionário e procuras a palavra herdeiro. Herdeiro é aquele a quem alguém deixou uma herança e que essa pessoa tem direito a uma herança, senão não pode ser herdeiro. Sim ou não? Diz lá comigo, herdeiro tem direito a uma herança. Isto é básico, isto é tão simples, é tão terra a terra, mas às vezes passa-nos por cima. Okay? Ouve com atenção. Okay? Ouve agora com atenção. Não estejas agora aí na internet a partilhar, não interessa. Agora, ouve com atenção, é mais importante. Okay? Herdeiro tem direito a uma herança, senão não é herdeiro. Sim ou não? Então, porque é que nós temos muitas vezes tanto medo deste tipo de situações? Não é? Nós falávamos há tempos, não é? Num domingo passado, num destes domingos, falávamos acerca, não é? Aquela mensagem intitulada Abençoados ou Tolerados. Lembram-se? Quem não viu, quem quiser lá, está lá, penso que no nosso canal podem lá ouvir outra vez. Abençoados ou tolerados. Isto porque muita gente acha que Deus apenas nos tolera, nos suporta, porque Deus e tal, a sua infinita misericórdia, pronto, lá nos dá uma esmola, porque nós somos e tal, uns pobres e miseráveis, não é? Pecadores, salvos pela graça. Meus queridos, já expliquei isto 150 mil vezes, vou dizer a 150.001. Ninguém pode ser salvo e pecador ao mesmo tempo. Quando a Bíblia fala de salvos ou pecadores, está a falar de essência, está a falar da natureza da pessoa. Ninguém pode ser santo e pecador ao mesmo tempo. Isso é aquela banda rock, não é? Como conhecem os santos e pecadores? Se alguém é santo e pecador, uma vez alguém dizia, eu sou santo do cinto para cima. Então o que é que vai acontecer quando o homem morrer? Do cinto para cima vai para o céu, do cinto para baixo vai para o inferno. Será que vai ser assim? Não. Não. A palavra de Deus, por exemplo, utiliza esta expressão. Diz que Deus nos amou quando nós, quem é que sabe? Éramos ainda pecadores. Quando nós éramos. Não é interessante?
Alguém que era, deixou de ser. Tanto deixou de ser que a palavra de Deus diz que agora aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas e tudo se fez novo. Paulo aos Efésios diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, éramos filhos das trevas. Éramos. Mas no capítulo 1, no versículo 13 de Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses e diz que agora nós fomos transladados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Somos filhos de Deus. Temos agora o ADN do Pai. Se nós morrêssemos agora e íamos para a presença do Pai, eu quero dizer que pecador não vai para o céu. No céu não há pecadores. Vocês ouviram o que eu estou a dizer? No céu não há pecadores. Quem entra no céu são os lavados, os remidos, os transformados por Deus, amém, os santificados. Aleluia. Se filhos, logo herdeiros. É tão bom nós entendermos isto. Okay? Isto ajuda-te acima de tudo, e vamos entrar agora especificamente no tema concreto desta nossa terceira aula sobre marcas de um discípulo. Esta noção de tu começares a entender quem tu és, okay? E que fiquem todos os religiosos descansados, porque a graça de Deus, não é? O 007 tinha licença para matar. Alguns acham que a graça de Deus dá-nos licença para pecar. Antes, pelo contrário, onde abundou o pecado justa, nós não agimos de uma forma correta para que Deus nos ame. Nós agimos de forma correta porque Deus nos ama. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Pergunta lá ao teu vizinho do lado se ele está a perceber. Se ele não estiver a perceber bem, ou estiver assim meio coisa, depois de um dia de trabalho, dá-lhe assim um beliscão para que é para ele estar bem atento. Ai, eu não obedeço, tu não obedeces para que Deus te ame. Tu obedeces porque Deus te ama. Nada faças para que Deus. Faz tudo porque Deus. Não sei se me fiz entender. E esta noção de nós entendermos estas coisas é tão importante que se nós percebermos bem isto, se nós percebermos bem quem nós somos em Deus, isto vai nos ajudar, por exemplo, numa das marcas do discípulo que eu considero tão importante, que hoje iremos falar um bocadinho, e que é a oração. Quem não entende quem é em Cristo terá muita dificuldade na sua vida de oração, muita dificuldade. Compreende o que eu estou a dizer? Quem não entende quem é em Cristo terá muita confusão, muita dificuldade na forma como se vai abeirar do Pai em oração. Ao longo de todos estes anos, décadas servindo Deus, eu tenho ouvido muita gente a orar naturalmente, não é? E às vezes eu ouço certas pessoas a orar, cristãos, meus irmãos em Cristo, filhos de Deus, herdeiros do Pai, co-herdeiros com Jesus Cristo, tão amados pelo Pai como Jesus é, diz lá em João 17. Mas parece que eles, quando estão a orar, estão a tentar convencer Deus a abençoá-los. Eles pensam que quanto mais as suas palavras forem palavras
de humilhação, de anulação, etc., mais Deus vai ouvi-los e responder-lhes. Isto não funciona assim. E eu queria hoje, de uma forma muito simples, deixar aqui alguns pontos importantes acerca desta marca do discípulo, que é a oração. Um discípulo que não ora não é um discípulo. Ainda bem que vocês concordam comigo. O vosso impacto mandou-me contra a parede. Eu disse que um discípulo que não ora não é discípulo. O discípulo tem que comunicar a miúde com o seu mestre. Se tu não comunicares com o teu mestre, não sabes o que é que ele espera de ti. É por isso que a vida da maioria dos cristãos anda às voltas, eles não sabem para onde vão, de que terra vêm, né? Eles são como o Espírito Santo, não sabe de onde vem, nem para onde vai, é como o vento. Não. Quem não sabe comunicar com o seu mestre não conhece o plano do mestre para si. Quem não tem comunhão, intimidade, cumplicidade com aquele de quem é discípulo, vai ter muita dificuldade em cumprir o plano e o propósito. É por isso que uma das marcas principais que nós queremos abordar neste nosso curso tem a ver com a questão da oração. Porque é fundamental que nós saibamos o que é oração, como orar, como ter mais eficácia na oração. Quantos é que aqui, por exemplo, às vezes já oraram alguma vez e parece que a sua oração não foi eficaz? Os que não levantaram a mão é porque nunca oraram na vida. A Bíblia ensina-nos, e foi o apóstolo Tiago que escreveu isto, não o Tiago de Pedro, Tiago e João, mas o Tiago, irmão de Jesus, não é? Porque o Tiago de Pedro, Tiago e João foi morto em Atos 12. Mas este meio-irmão de Jesus, chamado Tiago, porque é meio-irmão? Porque só era filho de Maria, né? Ele escreve, ele ensina-nos que a oração de um justo tem tremendo poder e eficácia na sua operação. Tremendo poder. E ele, para nos dar um exemplo de alguém cuja oração tinha tremendo poder, ele vai buscar alguém imperfeito. Também só podia, não é? Como é que ele podia buscar alguém perfeito? Só se fosse Jesus. Ele vai buscar alguém que foi Elias, e dá-nos o exemplo de Elias, né? Que cometeu muitos erros, que teve várias fraquezas também na sua vida, no seu ministério, e mesmo assim, mesmo com as suas limitações, mesmo com todas as suas deficiências, Elias era um homem com oração eficaz. Sim ou não? Não é? Tremendo, não é? O homem levava tudo à frente. Quando estava para aí virado, outras vezes fugia a 7 pés. Não é? A questão da oração, muito importante. Muito importante. Muito importante. Então, se tu tens papel e lápis, toma notas aí num caderninho, no teu tablet, onde tu quiseres. Vamos falar algumas coisas. Não temos naturalmente, né, espaço nem tempo para dar aqui um curso sobre oração nesta altura, mas quero só referir alguns aspectos importantes. Okay. Então, o que é orar? O que é que vocês acham que é orar? Orar, por exemplo, e todos gostam desta parte, pode querer dizer
pedir a Deus alguma coisa. Sim ou não? Por exemplo. Está incluído ou não? No orar. Ok. Vocês podem pedir, não é? Às vezes há pessoas que... Claro que podem pedir a Deus alguma coisa. Está escrito. Não é? Orar tem a ver com qualquer tipo de comunhão espiritual com Deus. Intimidade espiritual com Deus. Falar com o nosso Pai Celestial. Em poucas palavras, eu diria que orar, por exemplo, tem a ver com uma comunicação íntima e bionívoca com o nosso Pai Celestial. Comunicação íntima e bionívoca, ou seja, nos dois sentidos. Orar não é só falar com Deus, orar é comunicar com Deus, e quando há comunicação, há um diálogo. Porque se não houver comunicação nos dois sentidos, não é um diálogo, passa a ser um monólogo. Não é? E às vezes, quando nós oramos, quantos é que aqui, por exemplo, às vezes já oraram e a sua oração foi apenas um monólogo? Não é? E depois Deus ouviu toda a tua oração, sorriu para ti, deu-te um abraço, preparava-se para te dizer coisas fantásticas e tu disseste, em nome de Jesus, amém. E foste embora. Nem lhe deste tempo para ele responder. Isto não é bem oração. Falta aí qualquer coisa, né? Falta aí qualquer coisa. Comunicação íntima, informal, ok? Pelo amor de Jesus, não façam com muita gente, quando oram, tem que mudar o timbre da voz. Oh Senhor, vimos a tua presença. Que é isto, meu Deus? Parece um filme do, sei lá, não é? Filme de terror, Poltergeist, ou qualquer coisa assim, não é? Alguns, pois, não é? Se é mais a malta inglesa, por exemplo, alguns, quando estão a orar, falam com Deus em língua King James. I love thee, my Lord. Thou art the love of my life. Não é? Põe-se a falar assim, em inglês do século XVI. E alguns em português é parecido. Não é? Põe-se a falar, parecem sonetos do Camões. Não é? Parecem sonetos do Camões. Se é normal quando falas com Deus. Diz lá comigo, eu sou normal. Lá em casa digam lá, eu sou normal. Conversa com Deus como quem conversa com o melhor amigo. Porque é isso que Deus quer ser, o teu melhor amigo. Então conversa com Ele dessa maneira. Não tens que colocar aqui uma eloquência, né? Uma coisa assim e tal. Mudar o tom da voz. Assim, uma voz mais grave. Para que é isso? Fala normal. Fala normal. Deus quer ouvir o teu coração, não quer ouvir a tua eloquência. Aleluia. Amém? Então, entende que estás a comunicar com Deus. Comunicar com Deus. Quando oras, entende que acima de tudo estás a orar como Jesus ensinou ao Pai, em nome de Jesus. Porquê? Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós podemos fazer é através de Jesus. É em Jesus. A Bíblia está cheia, né? O Novo Testamento está cheio, né? Naturalmente as cartas de Paulo, cheia de expressões de em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Se queres um bom projeto, um bom trabalho de casa, é ir às cartas de Paulo e sublinhares sempre que aparece esse tipo de expressões. Em Cristo,
por Cristo, através de Cristo. Porque esse tipo de expressões vão te mostrar quem tu és. Quem tu és. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nós estamos em Cristo, sentados em regiões celestiais à direita do Pai. Quer dizer que o Pai, quando olha para ti, Ele olha através de Jesus. Ele olha através de Jesus. Deus, o Pai, jamais olha para ti se não for através de Jesus. Por isso a palavra de Deus diz que Deus nos ama, o Pai nos ama tanto a nós como ama a Jesus. Está escrito. É isso que diz, por exemplo, em João capítulo 16. João capítulo 16, versículos 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis ou nada me pedireis. Na verdade vos digo, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Deus está interessadíssimo que tu tenhas uma vida plena, que tu tenhas uma vida em que te alegras na tua vida. O teu sofrimento não ativa a graça de Deus. O teu sofrimento não ativa as bênçãos de Deus. O teu sofrimento não ativa a misericórdia de Deus. O único sofrimento que moveu Deus foi a morte de Jesus. Compreendes o que eu estou a dizer? Então diz qualquer coisa que é para eu perceber que estás a... Não é? Alguns pensam, não, isto está a ser filmado, eu não posso mexer muito, fica descansado, a câmera não aponta para ti. Não, eu tenho que estar caladinho. Fala à vontade. Eles lá em casa não se importam. Eu disse que o único sofrimento que ativou a graça e a misericórdia, o favor e a bênção de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz. Hello? Está tudo bem? Todos estão a seguir? Alguém se despistou nas curvas? Não, está tudo ok? Então Jesus disse, tudo quanto pedirdes ao Pai. Tudo quanto pedirdes ao Pai. Tudo quanto pedirdes ao Pai. Algo também muito importante na forma como nós oramos é aquilo que a palavra de Deus nos ensina em 1 de João capítulo 5. 1 de João capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 de João 5, 14 e 15. Que diz, e esta é a confiança que temos nele. Qual confiança? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E versículo 15, se sabemos que nos ouve em tudo que pedirmos, se sabemos que nos ouve em quantas coisas? Em tudo que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. E isto no original está no tempo passado. Alcançamos. Já alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas a palavra de Deus diz aqui, ensina-nos claramente este texto, que nós devemos orar para que a nossa vida de oração seja uma vida de oração com sucesso. Temos que orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade. A sua vontade é a palavra de Deus, a sua vontade é a sua palavra, ela é a verdade. Não é orarmos como nos ensinaram necessariamente, não é orarmos como achamos que é, não é orarmos de acordo com não sei o quê, é orarmos segundo a sua vontade. E a sua vontade é-nos expressa na palavra de Deus, nomeadamente na Nova Aliança, no Novo Testamento. É aí que nós vivemos.
Nós vivemos na nova aliança, nós vivemos no Novo Testamento, nós vivemos neste novo pacto que Deus estabeleceu conosco através de Jesus. Eu não entendo porque é que muitas vezes algumas pessoas vão buscar até textos do Antigo Testamento para justificar o seu espírito miserabilista. Não faças isso, pelo amor de Deus, ser sábio. Ser sábio. Não vais buscar textos do Antigo Testamento para justificar teu estado negativo em alguma área na tua vida. Não vais por aí, não é aí que tu habitas. Claro que o Antigo Testamento está lá e ensina-nos muita coisa. Ensina-nos muita coisa. Mas nós não habitamos lá. Nós não estamos lá. Nós estamos na nova aliança. Temos uma melhor aliança baseada em melhores promessas, diz a palavra de Deus. É lá que nós habitamos. Então, quando tu orares, ora segundo a palavra. Ora a palavra. E quando tu oras segundo a palavra, tu vais entrar, como diz aqui no versículo 14, com confiança. Literalmente é a palavra ousadia. É a mesma palavra que é usada lá em Hebreus, penso capítulo 4, versículo 16, quando diz que nós devemos entrar com confiança diante do trono da graça. Ousadia. Ousadia. Quem sabe quem é em Cristo e quem conhece a palavra de Deus não ora orações miserabilistas, não ora orações de autocomiseração, não faz festinhas de penas a tentar mover Deus com a sua necessidade, com o seu estado miserável, nada disso. Ora a palavra. Deus já sabe, Ele sabe como é que tu estás. Algumas orações, muitas vezes, dos crentes parecem noticiários. Às vezes eu não sei se eu estou a tentar informar Deus ou informar as pessoas que estão à sua volta. Senhor, tu sabes que eu estou a precisar de alguém que me empreste dinheiro. É um exemplo de caricatura, mas às vezes parece assim, né? Algumas orações são o Jornal das 8. Não, nada disso. Ora a palavra. Ora a palavra. Ora a palavra. Ora, para tu orares a palavra, tens de conhecer a palavra. Jesus em João capítulo 15, versículo 7, ele diz, se vós estiveres em mim e o quê? As minhas palavras estiverem em vós, então pedireis, né? Jesus está a falar de oração, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas as minhas palavras têm que estar em vós. Alguns crentes pensam, porque agora são crentes, vai ser tudo canja e tudo vai cair do céu aos trambolhões. Nada disso. Ah, não, porque Deus é Deus, Ele vai fazer na minha vida o que Ele quer. Nada disso. Tu tens que colaborar. Mexe-te, Morcom. Sabem que é um Morcom? Quem nos está a ver fora do Porto não sabe o que é um Morcom. Não. Mexe-te. Deus precisa da tua cooperação para Ele fazer na tua vida aquilo que Ele quer. Eu disse que Deus precisa da tua cooperação para Ele fazer na tua vida tudo o que Ele quer. Não penses, bem, Deus é Deus, Ele vai fazer o que Ele quer. Nada disso. Acorda e cheira ao café. Eu disse acorda e cheira ao café. Que alguns estão zen. Se vós estiveres em mim sem o nada feito. Amém? Por exemplo, eu não percebo muito disso, mas se calhar dois dos elementos fundamentais para fazer um bolo é massa, não é massa, não é? Farinha e fermento, por exemplo. Sim ou não? Nem sempre, né? Há farinha que já tem fermento, não é? Mas, por exemplo,
à moda antiga. Farinha e fermento. Se tu não puseres fermento, ou se a farinha não tiver fermento, a maior parte do bolo não vai ser bolo, vai ser uma tarte. Percebem? Tem que ter o I. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não pense agora eu sou crente. Então vai cair do céu todos aos trambolhões, porque o que Deus tiver vai acontecer, aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. E cantamos, não é? Acendemos um isqueiro e cantamos He's got the whole world in his hands. He's got the... Se ele tivesse todo o mundo nas suas mãos, o mundo não estava no estado em que está. Hello? Eu disse que se Deus tivesse todo o mundo nas suas mãos, o mundo não estava no estado em que está. E não é só no mundo, logo a começar pela igreja de Cristo em geral. Amém? Amém. Bem, vocês não estão a gostar muito desta parte, eu vou avançar agora para o ponto seguinte. Quando se diz que as pessoas têm que fazer alguma coisa, as pessoas ficam... Aleluia. Ora a palavra, viva a palavra. Para concluir, 6 coisas muito importantes na oração. Toma nota. 6 coisas muito importantes na oração. Existem 6.000, só vou falar em 6. Primeiro, ora ao Pai, como nós falamos há bocadinho, em nome de Jesus. Ora ao Pai, em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Atenção, não confunda João 16 com João 14. Há pessoas que vão buscar João 14. João 14, por exemplo, versículos 13 a 15, que diz: tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome eu o farei, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 13 a 15. Atenção, isto aqui não está a falar de oração. Hello? Ok? João 16, 23, 24 está a falar de oração. Jesus diz: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome. João 14 não fala de oração, fala de fazer as obras de Cristo. Repara que Jesus não está a falar aqui em relação a pedir ao Pai. Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome. Alguns teólogos traduzem, dizem que este verbo aqui tem uma conotação de exigir, não de pedir ao Pai. Repara que aqui não fala em pedir ao Pai. Jesus está a falar aqui de nós pedirmos alguma coisa, literalmente demandarmos, exigirmos alguma coisa em seu nome. E ele diz: eu farei. Repara, na oração ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele dá. Sim ou não? Ok? Estão todos com atenção. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele dará, Ele fará. Aqui, em João 14, nós não temos muito tempo para explicar isto, mas eu penso que é suficiente para perceberes um bocadinho isto. Em João 14, Jesus está a dizer: tudo quanto pedires ou demandares ou exigires em meu nome, eu farei. Qual é a diferença aqui? A diferença é que em João 16 Jesus está a falar de oração, em João 14 Jesus está a falar de nós fazermos as suas obras. E de quem é que nós exigimos? Exigimos de Deus? Não, exigimos de Satanás. Hello? Quando tu fazes as obras de Jesus, tu reparares o versículo 12 de João 14, o que é que diz aí? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará o quê? Fará o quê? Está a falar de oração? Fará as mesmas obras. Repare, estamos a ler aqui o versículo anterior, não é noutro contexto. Estamos a ler o versículo anterior daquele que nós achávamos, ou muitos acham, que fala de oração. Não está a falar de oração, está a falar de fazer as obras de Jesus. Ele diz: eu farei, ou seja, eu me certificarei que a coisa é assim e funciona. Repara, quando os discípulos foram
Por exemplo, fala-nos disto em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e seguintes, quando Jesus disse, né, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, certo? Amém? E depois diz, expulsareis demónios, falareis novas línguas, etc. Está a falar de quê? Fazer as obras de Jesus. Não está a falar de oração aí, está a falar de fazer as obras de Jesus. E diz que no final do capítulo 16 desses versículos 19 e 20, ele diz que os discípulos foram por todas as partes, pregando e orando, etc. Diz que o Senhor foi e confirmava a sua palavra com sinais. Amém? Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Portanto, aqui este texto de João 14 fala de fazer as obras de Jesus. Quando tu tomas a autoridade, e repara que Jesus não diz, quando tomares a autoridade sobre o maligno, orai ao Pai. Oh Senhor, como eu já ouvi tanta gente fazer isto. Oh Senhor, repreenda Satanás. O que é isto? Isto não é na nova aliança. Nunca Jesus nos ensina, nunca Paulo nos ensina, nunca ninguém nos ensina na nova aliança que tu deves pedir ao Pai que o Pai faça alguma coisa em relação ao diabo. Nunca. Nunca. Sabes quantas vezes é nunca? Zero. Niet. Nada. Zero. Nada. Nunca. Nunca. Quem é que tem que resistir? É o Pai? És tu. O tal Tiago ensinou-nos no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de Deus? Não, fugirá de vós. Por que é que tu não tens que pedir ao Pai que faça alguma coisa em relação ao diabo? Porque Jesus já te legou a autoridade. Hello? Por exemplo, em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus diz, eis que vos dou autoridade, a palavra é autoridade, para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus delegou-nos o seu poder, a sua autoridade. Se Jesus delegou, Ele não vai agora fazer aquilo que é suposto nós fazermos. Amém? Sim ou sim? Por exemplo, o Sr. Presidente da República deu posse ao governo, sim ou não? Nomeou o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro escolheu ministros, apresentou-os ao Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República naturalmente aceitou, deu posse ao governo. Um dos ministros é o Ministro da Administração Interna, que nomeia os comandos, por exemplo, das polícias, sim ou não? Né? Temos aqui ele percebe disso, melhor que eu. E os comandos depois é que nomeiam, né, os outros, oficiais, sargentos, aquela malta toda que, nas diferentes posições de comando nacional, distrital, concelhio, etc., as diferentes polícias. Agora imaginem, está ali o show-guarda, não é? Sabem quem é o show-guarda? O show-guarda. Não é? Está ali a ver um carro, está mal estacionado, ele puxa do bloco, mas de repente diz, eu acho que não consigo fazer isto. Pega no telemóvel, sou presidente, porque ele é de mesão fria, de marca na vez. Sou presidente? O senhor acha que eu posso autuar esta gente? E o senhor presidente o que é que diz? Bom, claro, hoje guarda, dá um... Isto seria ridículo. Porquê? Porque o Sr. Presidente já delegou a autoridade no Sr. Primeiro-Ministro, que já delegou a autoridade no Sr. Ministro da Administração Interna, que já delegou a autoridade nos comandos, não sei o quê, nacionais, regionais, locais, até que chegou lá a polícia. O polícia não tem que telefonar para ninguém para saber se vai multar alguém ou não. Tem que exercer a sua autoridade.
Mas porque é que o crente, em vez de exercer a autoridade sobre o demóniozinho, está mal estacionado? Está no sítio errado. Nunca viste um demónio no sítio errado? Oh, há tantos, pai, no sítio errado. Hã? O crente, em vez de exercer a autoridade sobre o demónio que está no sítio errado, liga para o professor Marcelo. Tu, Deus. Não, o professor Marcelo não é Deus. Percebe? Estou a dizer, Senhor, repreenda este demónio. Que é isso? Oh filho, eu já te dei a autoridade. Eu já te dei a autoridade. Usa. Usa essa autoridade. Amém. Foi o melhor exemplo que me veio à cabeça. Não sei se fui claro. Fui claro? Claro. Ou como diria a polícia, naturalmente. Jesus. Vamos concluir. Então já perceberam que João 16 fala de oração. João 14 fala de fazermos as obras de Jesus. Um outro aspecto muito importante, ponto 2, quando tu oras, por favor, crê que recebes. Isto parece tão básico, mas porque é que muita gente ora e depois, se a coisa demora mais um bocadinho a manifestar-se na prática, já ficam todos confusos, já acham que Deus não respondeu. Ora, se tiveres de tomar autoridade sobre alguma coisa diabólica, toma autoridade, dá graça a Deus pela tua vitória e vai em frente. Jesus falou à figueira, Marcos 11, lê lá isto, toda a gente tem que saber isto, corre saltear, tem que perceber isto, de trás para a frente para trás, de dentro para fora, fora para dentro. Jesus falou à figueira e foi-se embora. Aparentemente a figueira ficou igual, aparentemente, sublinho. No dia seguinte, aqueles discípulos, que às vezes pareciam uns crentes descrentes, no dia seguinte, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste ontem hoje está seca desde a raiz. E Jesus, se fosse tripeiro, diria, seus morcões, vocês têm que acreditar quando falam, quando oram. Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebestes. Okay? Algumas traduções têm, uma tradução tem recebereis, mas na palavra está traduzido, o termo verbal está errado. Se vocês consultarem outras traduções, umas dizem crede que recebestes, outras até dizem crede que tendes recebido e tê-lo-eis. Ok? Primeiro tu tens que crer como se já tivesses na mão e depois isso vai se materializar. Compreendes o que eu estou a dizer? Ouve com atenção. Foca-te no essencial, ouve com atenção. Se tu só vais crer quando a coisa se materializar na tua mão, não vai precisar de fé para nada. Há pessoas que estão à espera que a coisa se materialize para acreditar. Quando o nosso amigo Daniel, o profeta Daniel, orou e jejuou 21 dias, o anjo depois, quando chegou com a resposta, disse-lhe, Deus respondeu-te no primeiro dia. Deus respondeu-te quando? Agora, Deus nunca prometeu que a resposta é instantânea. Alguns têm a mente muito em forma de micro-ondas. Pensam que Deus funciona na base do micro-ondas. Nem tudo funciona assim.
A coisa nem sempre vem como tu achas, quando achas, etc. Mesmo em relação à cura, Jesus nunca prometeu que a cura seria instantânea. Nunca. Nunca. Agora, Jesus garante-nos, e a palavra de Deus garante-nos, quando tu oras, o poder de Deus é libertado. Agora, como é que Ele se vai manifestar na prática? Se vai demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, não sei. Tu não tens que fazer mover a tua fé em função da circunstância exterior. Jesus ministrou aqueles 10 leprosos. Sim ou não? Sim. E diz a Bíblia que enquanto eles iam, verificaram que estavam curados. Quando eles partiram, quando Jesus acabou de falar, aparentemente o que é que aconteceu? 0. Se alguns daqueles leprosos fossem alguns crentes que eu conheço, eu já sabia que isso não dava nada, eu já sabia que já sabia. Estás de rir de quê? De alguém que tu conheces ou tu já fazes uma coisa parecida com isso? Crê que recebes na hora e louva a Deus. A partir daí, louva a Deus pela resposta. Louva a Deus, visualiza no teu coração, na tua mente, as tuas emoções. Cheira já a resposta. Idealiza-te já. Né? Faz como uma grávida. Ela ainda não viu o bebê, se calhar, mas já foi comprar roupinha, já está a preparar o quarto, já não sei o quê. Sim ou não? Né? No tempo dos teus avós não havia, como é que é? Não havia quê? Ecografias, né? Estava a pensar. Não, as pessoas só sabiam se era rapaz ou rapariga quando ele nascia. Ou então, algumas olhavam para a barriga, bem, a coisa está mais empinada, já se punham logo a fazer contas. Né? Se pontapeia muito, deve ser rapaz. Hoje também já há futebol feminino. No entanto, a mulher não via nada, mas sabia que o seu bebê estava a chegar. E estava entusiasmada, e alegre e contente. E preparava tudo, mesmo sem ver ainda materialmente o bebê à sua frente. Quando tu oras, tem essa atitude. Tem essa atitude. Mesmo quando o inimigo bombardeia a tua mente com pensamentos, cala-o com as tuas palavras. Pensamentos não se combatem com pensamentos. Pensamentos combatem-se com palavras carregadas da palavra. Palavras carregadas de fé, carregadas da palavra. É assim que se combatem pensamentos satânicos. Cala esse diabo. Louva a Deus. Não há nada que o diabo mais deteste que um crente louvar a Deus, mesmo no meio da aflição. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, disse o salmista. Paulo e Silas, no meio da aflição, no meio da cadeia, no meio de circunstâncias terríveis, cantavam e louvavam a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Hello? Vocês estão cá? Bem, quando orares, perdoa. Muito importante isto. Deixa o teu coração em ordem. Deixa o teu coração em ordem. Perdoa. E atenção, Marcos 11, 25. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Okay? Isto é linguagem de lei. Okay? Em Cristo já foste perdoado. Eu disse que em Cristo já foste perdoado. Ok? Tu não perdoas agora na nova aliança. Então Marcos 11 não é nova aliança? Não, ainda não é bem nova aliança. Porque Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. O Novo Testamento, ao contrário do que diz a tua Bíblia, não começa em Mateus capítulo 1. O Novo Testamento não começa no berço.
Não começa na manjedoura, começa na cruz. Amém? Começa na obra redentora de Jesus. Tu estás em Cristo. E a palavra de Deus diz, já numa linguagem de nova aliança, Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isto é muito importante. Vejam a diferença de linguagem. Okay? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, tu tinhas que fazer alguma coisa para que Deus fizesse outra coisa. Eu já ouvi tanto crente, noutras igrejas, dizer, se tu fizeres a tua parte, Deus fará a dele. Sei que ninguém aqui nunca disse essa frase, pois não? Isto é linguagem de velha aliança. Deus não vai fazer a parte dele porque tu fizeste a tua. Tu fazes a tua porque ele já fez a dele. Tu perdoas porque ele já nos perdoou em Cristo. Também em Colossenses 3,13 diz, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Portanto, isto é muito importante que tu medites nisto, que entendas isto. Deus não te vai perdoar se tu perdoares. Tu é que deves perdoar porque Ele já te perdoou. A tua ação não é a causa daquilo que Deus faz ou vai fazer ou não sei o quê. A tua ação é uma consequência daquilo que Deus já fez. A Bíblia chama-lhe fruto. Não é a raiz, é o fruto. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito e não da raiz do Espírito. A tua obediência, o teu caminhar em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, etc. é um fruto, é uma consequência daquilo que Deus já fez por ti. Mas é importante ter o teu coração em ordem. Que isso afeta a tua fé. Se tu tiveres a amargura contra alguém, tu não vais conseguir orar em fé como deve ser. Tu não vais conseguir sentir-te bem contigo próprio. Certo? Senão és um grandíssimo cara de pau. Não consegues. Não consegues. Se tu és filho de Deus, tu não consegues. Então põe o teu coração em ordem. Também como diz a Escritura, protege o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. 4. Depende do Espírito Santo na tua vida de oração. A palavra de Deus ensina-nos em Romanos 8, 26, 27, que nós muitas vezes somos fracos na oração, não sabemos como orar, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos ajudar. Não é bom isso? Aleluia. Por isso é importante conhecer a oração espiritual, a oração no Espírito Santo. Ser cheios com o Espírito Santo, orar em línguas, faz parte do processo. Repara que Jesus disse aos discípulos que eles não podiam sair de Jerusalém até que viesse o Espírito Santo sobre eles. Muitos cristãos na terra hoje acham que isso não é importante. É importantíssimo. Tu podes ter um pós-doutoramento em teologia na melhor universidade de teologia do mundo. Se não tiveres a unção do Espírito Santo sobre ti, é uma pena. Não passa de conhecimento teológico, não passa de conhecimento intelectual. Aqueles discípulos tinham tido o melhor mestre durante 3 anos e meio. Estiveram com ele, não só o ouviram ensinar, mas viram o que ele fez, conviviam com ele, e é muito importante isso. Há líderes que alguns só admiram ao longe, porque se chegarem muito perto, até se arrepiam. Eles conviviam com o seu mestre, eles conheciam a integridade do seu mestre. Mesmo assim, Jesus disse, vocês não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vós
Isso aconteceu no dia de Pentecostes. E um sinal exterior de que isso tinha acontecido, e continua a ser um sinal de exterior hoje em dia, eles começaram a orar em outras línguas espiritualmente. Ponto 5. Aprenda a interceder. Não ores só pelos teus problemas, pelas tuas situações. Intercede mais pelos outros. Intercede mais pelos outros. A bênção de Deus manifestou-se de uma forma grandiosa sobre Job, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Não há nada errado em orares por ti, mas não ores só por ti, ora mais pelos outros do que por ti. E vais ver que quanto mais tu orares pelos outros, mais Deus te vai abençoar a ti. É um princípio bíblico que está em Efésios capítulo 6, versículo 18, que nos ensina que aquilo que nós fazemos, 6:8 ou 6:18, isso é uma coisa. Vê lá, Nuno, se é 6:8 ou 6:18. 6:8 primeiro. Exatamente, 6:8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou seja, o bem que tu fizeres aos outros, Deus fará acontecer a ti. Em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, Deus diz que procurava um intercessor, alguém que estivesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse, diz Deus, mas a ninguém achei. Deus tem muita dificuldade em encontrar intercessores, é por isso que muitas vezes as reuniões de oração, a intercessão nas igrejas são as reuniões com menos gente. Se se anunciar uma reunião que vem aí, eu não sei quantos, não sei quem, que toda a gente que ele ora é curado, a igreja se enche, as igrejas se enchem. E tal, vem aí um fulano e tal que te vai dar 4 passos para em 3 dias ficares milionário. As igrejas enchem-se. Então, agora vamos orar, interceder e tal pela nossa cidade. Não, eu agora não posso, eu tenho uma reunião e tal, estou um bocado. Toda a gente tem tempo para aquilo que acha que é importante. Hello? Na maior parte das vezes, quando as pessoas dizem que não têm tempo, estão a mentir. As pessoas estão a dizer, elas não estão a dizer que não têm tempo, estão a dizer, olha, aquilo que me estás a pedir não é assim tão importante. Olha, eu acho que isso é uma chachada, sabes? Eu não tenho tempo para essas coisas, não tenho tempo para isso, não tens, não é importante para mim, por isso, desculpe irmão, estou sem tempo. Então, usa só, não sei, estou sem tempo, mas não diz a frase completa. Estou sem tempo porque aquilo que me estás a pedir não é suficientemente importante para eu despender do meu tempo a fazer isso. Hello? Eu, se fosse a ti, começava a ter mais tempo para a oração. O vossa mãe bateu-me contra a parede. Eu estou zonzo do impacto dessa voz de júbilo. É por isso que quando Jesus foi orar e interceder, até os seus apóstolos foram, não tinham tempo. Estavam sem... Quando o diabo não quer que tu faças alguma coisa, põe-te a dormir, atenção. Quando o diabo não quer que tu ouças alguma coisa, põe-te a dormir. Quando o diabo não quer que faças alguma coisa, põe-te a dormir. Aleluia. Aleluia. E finalmente, ponto 6. Edifica-te em oração. Edifica-te em oração. A oração edifica. Diz lá comigo, a oração edifica. Em Judas, capítulo 1, versículo 20, só tem um capítulo, diz lá, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificai-vos, orando, edificai-vos, orando, edificai-vos, orando. Sentes-te fraco, vai orar. Estás a precisar de mais poder de Deus, vai orar. Penso que era Reinhard Bonk que dizia, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Há pessoas
Querem ser gigantes da fé, mas não querem pagar o preço. Isso não existe, meu querido. Isso não existe. Se queres o telemóvel carregar, tens que ligar à corrente. Tu não podes estar sempre a usar o telemóvel e achar que ele se vai recarregar só porque está na tua mão. Não. Ele vai se descarregar na tua mão. Tens que carregar as tuas baterias espirituais. Também 1 Coríntios 14, 4, para concluir, diz que aquele que ora em línguas edifica-se. Aquele que ora em línguas edifica-se. Oração edifica. Oração é importantíssima. Importantíssima. Nós não podemos realçar mais a importância da oração. Cada vez mais. Quer na nossa vida particular, quer na nossa vida como igreja, como povo de Deus, temos que orar mais e melhor. Orar mais e melhor. Amém? Aleluia. Paizinho querido, nós louvamos-te nesta noite pela tua palavra. Louvamos-te, Senhor, pela importância deste tema da oração no que diz respeito às marcas de um verdadeiro discípulo. Eu oro, Pai, por cada um de nós, porque todos nós, Senhor, temos fraqueza nesta área. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso ajuda-nos a crescer no entendimento da oração. Ajuda-nos a crescer na forma sábia como nós devemos orar com mais eficácia, Senhor. Ajuda-nos também, e acima de tudo, a termos fome e sede da tua presença. Fome e sede da tua presença. Orarmos cada vez mais e melhor, Senhor. Tirarmos tempos específicos, lugares específicos para a oração. É tão importante isso. Ao longo do dia estarmos constantemente em comunhão contigo, Senhor. Nunca desligarmos a ficha, nós nunca deixamos de ser aquilo que nós somos. Podemos estar a fazer qualquer coisa, mas continuamos a ser teus filhos. Tu continuas a morar em nós, a habitar em nosso espírito. E por isso nós queremos estar constantemente em comunhão contigo, Senhor. Queremos estar atentos à tua voz, às tuas instruções. Muitas vezes tu falas connosco, mas nós não ouvimos. Porque estamos longe, porque estamos afastados, porque não estamos a priorizar a oração na nossa vida. Por isso ajuda-nos a crescer nessa área, Senhor, quer individualmente, como igrejas, como corpo de Cristo, nesta cidade e nesta nação. Precisamos tanto de aprender a orar de forma eficaz, cada vez mais, cada vez melhor. Precisamos tanto reforçar, Senhor, e esse entendimento da importância da oração. Eu oro pelo dia, Pai, em que sempre que o povo é chamado e congregado para orar, todos correrão para Ti, Senhor. Todos correrão para Ti. Obrigado por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.